A paz do Senhor Jesus, queridos, prazer muito grande, mais uma vez, estar contactando com todos vocês. Um prazer, né? Uma alegria falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Jesus, ele tinha prazer. Ele, como um grande semeador, né? O primeiro semeador de boas novas foi Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus expressava assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus, ele era a mensagem, aquela mensagem aplicativa. As pessoas tinham prazer, né? Quem via Jesus pregando, falando do reino de Deus, o assunto no momento era a pregação da palavra de Deus. Jesus estava trazendo uma revolução, um movimento diferente. O povo de Israel estava há 400 anos sob o domínio romano, sem uma profecia, sem uma palavra de Deus. Tinha sinagogas em cada cidade, seja Cafarnaum, na Galileia, em outras cidades, Decápolis, são um distrito com 10 cidades, e cada cidade tinha uma congregação chamada sinagoga. E cada sinagoga tinha um príncipe ou um dirigente responsável por aquela sinagoga. E Jesus, ele, aonde chegava, arrastava a multidão. As pessoas estavam com sede da palavra de Deus, mas Jesus trouxe uma novidade, cura. Até então, o povo só ouvia o que os escribas, os fariseus, os sacerdotes falavam, né? O sistema religioso trazia somente a palavra teórica, mas na prática não tinha o poder de Deus. Quando Jesus, ele entrou, ele revolucionou. Quando começou as curas, né? O paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, e os leprosos sendo purificados, foi algo inédito, sobrenatural, onde o sistema religioso ficaram assustados, preocupados, porque os aplausos, a multidão já não estava mais fazendo efeito. E o ministério de Jesus começou a crescer. E quando Jesus cresceu em fama, começou a incomodar o sistema religioso. E o sistema religioso começou a perseguir Jesus para tentar encontrar uma falha. Aqui no capítulo 8 de São João, queria que você pegasse sua Bíblia. São João no capítulo 8. São João capítulo 8, versículo 1. Olha só. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O lugar preferido de Jesus era estar no monte, a sós. Jesus gostava de conversar com Deus. Conversar com Deus. O próprio Deus é encarnado. O verbo que se fez carne, a palavra. Aqui estava a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus gostava de ficar naquele Monte das Oliveiras. E ali ele tinha o seu momento com Deus. Jesus, quando Jesus ia para o monte,
Jesus ia se refazer no sentido espiritual, buscar a Deus, falar com Deus. Por isso que é importante você tirar um momento para falar com Deus a sós, deixar a mulher de lado, deixar o filho de lado, deixar o neto, deixar os amigos e se dedicar a conversar com Deus. O que Jesus conversava com Deus, nós não temos ciência disso, né? Então tem coisas que não é para falar com a mulher, não é para falar com o filho, não é para falar com o neto, não é para falar com o amigo, não é para falar nem para o pastor. Tem coisas que você fala com Deus, conversa com Deus. O teu secreto, a tua particularidade é com Deus. Tem momento que você precisa estar a sós. Fala com quem pode resolver, com quem tem resultado, com quem pode te ajudar. Não adianta você falar o teu problema pro vizinho, pro amigo. Não adianta. Você tem que falar com Deus. Ele que tem todas as respostas para a nossa vida. E Jesus, ele conversava muito com Deus. Não conversava 30 minutos, não. Jesus conversava com Deus mesmo. 2 horas, 3 horas. Tem pessoas que conversam pouco com Deus. Conversa 10 minutos, 5 minutos, meia hora. Quanto mais você conversar com Deus, mais você se enche de Deus na sua vida. No versículo 2, e pela manhã cedo, voltou Jesus para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e sentado, ensinava no templo. Olha só, quando Jesus desceu do templo, Jesus desceu como? Vazio ou cheio? Cheio. Todo mundo vinha para ouvir a palavra de Deus. Jesus sentado, ensinava dentro do templo reconstruído por Herodes. No versículo 3, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Aqui é o sistema religioso, querendo envergonhar Jesus. Se eles pegaram a mulher no ato do adultério, eles tinham que levar essa mulher para onde? Para o templo ou para o sinédrio? Para o sinédrio. Lá era a corte marcial, como se fosse o Supremo. Lá onde batia o martelo. E na lei de Moisés, quem fosse pego em adultério seriam mortos apedrejados. Então aqui trouxeram apenas a mulher para Jesus. Mas o erro está aqui. Cadê o homem? Cadê o outro que estava participando do adultério? Adultério, ninguém pratica sozinho. Tem que ser um homem ou uma mulher. E aí? E trouxeram para tentar Jesus. Só que eles tinham que levar esse casal em atos de adultério. Obviamente, alguém era casado. Aqui a Bíblia não descreve se a mulher era casada ou se o homem era casado. Mas é um ato de adultério porque um dos tinha cônjuge. E tinha que levar para o sinédrio. O presidente do sinédrio era o sumo sacerdote. Mas levaram lá no templo. O sistema religioso queria parar Jesus. Estava incomodado. No versículo 4, e pondo-o no meio, disseram para Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, qual é a tua opinião? Você concorda? Eles queriam que Jesus contrariasse a lei para acusar Jesus. Ou queria que Jesus desse a sentença, e essa sentença de morte não era Jesus que tinha que dar. Quem tinha que dar era o sistema do sinédrio. E Jesus estava inclinado. No versículo 6. E diziam eles,
tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Isso quer dizer, Jesus baixava a cabeça e ficou escrevendo na terra, no chão. Só que a Bíblia não relata o que Jesus estava escrevendo. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus. Jesus levantou-se e disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha só, que resposta, hein? Um pecador querendo condenar uma mulher. Todos nós somos pecadores. Nós não temos direito de condenar ninguém, porque nós carecemos do perdão de Deus. Aqui Jesus estava mostrando que aqueles homens estavam errados. Jesus deu a resposta certa. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quando eles ouviram isso, eles receberam a palavra. Reconheceram que eram pecadores também. E mesmo ela no ato de adultério, que na lei de Moisés mandava que as mesmas, o homem e a mulher fossem apedrejados, eles eram pecadores também. Ali estava diante de uma pessoa que tinha poder para perdoar. Só que eles queriam um jeitinho para fazer Jesus passar vergonha, incriminar Jesus, fazer Jesus parar o seu ministério, a sua pregação. Porque a pregação de Jesus estava incomodando aonde Jesus passava. A pior coisa na vida do ser humano é a inveja. Jesus estava sendo invejado pelo sistema religioso. O escriba é aquele que escrevia, aquele que corrigia. Os judeus, o levita. O escriba era um levita. Ele que era responsável pela Torá, algumas tradições, algumas correções, era o escriba que fazia. Eram doutores, eram mestres de Israel, eram homens de muitas influências, conhecidos, eram pessoas ricas, chefe do povo, respeitado. Até a vestimenta deles era diferente. E fariseísmo era uma religião. Fariseu, uma seita religiosa. Além de ser um judeu, que fazia parte do sistema do Sinédrio, eles participavam de uma seita chamada fariseísmo, sistema que atuava na época de Jesus. E Jesus voltou a endireitar-se e, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. No versículo 9, e voltando a inclinar-se ou baixar a cabeça, começou a escrever novamente na terra. E quando ouviram isto, saíram um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Lhe fizeram uma espécie de um tribunal. Porque no Sinédrio colocava o réu no meio, e em volta os acusadores, os sentenciadores. E ali aplicava a lei de Moisés. E fizeram um mini tribunal. Os escribas e fariseus, os homens que faziam parte do Sinédrio. Interessante que ali não estava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Sinédrio era o presidente, era o responsável pelo Sinédrio.
Aqui estavam só membros do Sinédrio, escribas e fariseus. Fizeram um mini tribunal para pegar Jesus num contrapé. Queria pegar Jesus numa palavra que não era da alçada de Jesus. Jesus não podia condenar a mulher. Jesus não podia dar nenhuma sentença. Jesus não fazia parte do Sinédrio. Jesus ali ia ferir os princípios de autoridade. Aqui em João capítulo 1, João capítulo 1, no versículo 17, diz assim: porque a lei, que é os mandamentos de Deus, foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha só. Então a lei foi dada por Moisés. O homem era justificado pelas obras da lei. Agora a graça e a verdade vieram por Jesus. O que é graça? Favor imerecido. Então a graça e a verdade, o perdão, o amor de Deus veio por Jesus Cristo. A lei era olho por olho, dente por dente. A lei, quem derramava sangue, o seu sangue era derramado. Era olho por olho, dente por dente. Mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Jesus trouxe a graça, a dispensação da graça. Deus olha para você e deu a graça para você. O que você não podia fazer, Deus fez por você. A intenção do diabo é condenar, é destruir, é sentenciar, apontar o dedo, acusar você. Então aqui, em outras palavras, essas pessoas foram enviadas do diabo. O sistema religioso manipulado por Satanás. Satanás queria parar o ministério de Jesus. Usando quem? Quem conhece a palavra. Olha só. Os escribas conheciam a palavra. Eram doutores. Eram homens estudados. Mestre Israel. Os fariseus eram doutores também. Então o sistema religioso estava sendo manipulado por espírito maligno. E quem induziu a levar esse grupo para acusar Jesus foi Satanás. Você vai ter luta, você vai ter perseguição. Se o teu ministério estiver crescendo, se você estiver crescendo, se Deus estiver te usando, o diabo não vai usar pessoas de fora, não. O diabo vai usar pessoas de dentro. Às vezes você está dentro da sua igreja e é perseguido. A perseguição começa dentro da casa. Jesus estava dentro do templo, ensinando o povo. Trouxeram uma mulher que foi pega num ato de adultério. Por que não levaram aquela mulher para o Sinédrio? E levava o homem também. Como é que vai levar no Sinédrio somente a mulher? Tem que levar ambos. Aqui no templo só levaram a mulher. Já imaginou se Jesus perguntasse? Vem cá, ela foi pega no ato de adultério e que deu o outro? Por que você não trouxeram o outro? Eles tinham que levar para o Sinédrio. Será que era um amigo dele? Será que era um conhecido? Será que ele foi apadrinhado? A Bíblia não descreve. Queria pegar Jesus numa falha. Jesus não podia condenar aquela mulher porque ele não fazia parte do Sinédrio. Jesus não podia contrariar a lei de Moisés, dizer que está errado, senão ia contra os princípios da lei. E dizer acusar, dizer que Jesus era um falso profeta.
Dizia que Jesus estava formando um grupo de sedição, de rebelde, se rebelando. E aí? Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos. Os escriba e fariseus mais velhos começaram a sair um por um. E depois terminou no mais novo. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, ou seja, levantando Jesus, e vendo que ninguém mais que a mulher, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse é o verdadeiro resultado, o verdadeiro perdão de Deus. Jesus não veio condenar. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Aquela mulher se sentiu num beco sem saída nas mãos daqueles acusadores. Aquela mulher errou. E na lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Só que ela e o outro homem. Aquela mulher sabia que ela, na sentença, na corte marcial, ela seria morta, apedrejada, em praça pública. E agora? Jesus falou: ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse é o perdão de Deus. Deus, quando nos perdoa, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Jesus, quando nos perdoa, é para nós irmos e não praticarmos as coisas erradas mais. Como é que você sabe quando Jesus te perdoou? Quando você bebia e não bebe mais. Quando você fumava e não fuma mais. Quando você adulterava e não adultera mais. Quando você falava palavrão e não fala mais. Quando você andava na prostituição e hoje você não se prostitui mais. Quando você comprava fiado e não pagava, hoje você paga. Quando você usava gatonete, hoje você não usa mais gatonete. Quando você usava gato no seu relógio, hoje você não usa mais gato no seu relógio. Quando você cobiçava na rua, você não cobiça mais. Quando você via nas rodas de cerveja, acabou. Jesus te perdoou. Quando você via nos pagodes, nos forróis, nos eventos, nas orgias, na jogatina, hoje você foi perdoado. Você é nova criatura. Jesus falou: vai-te, não peques mais. Quando você era um criminoso, um matador de aluguel, um chefe de facção, um traficante, praticava estelionato, extorsão. Você tinha tudo para ser condenado. Mas Jesus não veio para te condenar. Ele veio para te perdoar. Ele veio para dizer: vai-te e não peques mais. Oh, glória! Que palavra, hein? O amor de Deus é imensurável. Se você soubesse o tamanho do amor de Deus, como Ele te ama. Deus não olha a tua prática. Deus não olha se você é uma prostituta, se você é um ladrão, se você é um estuprador, se você é um assaltante, se você é um estelionato. Deus não olha se você é um homossexual, se é uma lésbica. Deus está dizendo para você: eu não te condeno,
vai-te e não peques mais. Oh, glória! Talvez as pessoas apontam o dedo para você dizendo assim: você está condenado, você está perdido, não tem jeito para você, não tem jeito para o homem, não tem jeito para o sistema, não tem jeito para a encarceragem, não tem jeito para o centro de recuperação. Mas quando você vem na mão de Deus, tem jeito sim. Jesus falou: eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Como é que está a sua vida? Falaram para você que você não tem jeito, é irrecuperável. Disseram para você assim, ó, você nasceu assim, vai morrer assim. Você está numa maldição hereditária. Disseram para você. Disseram para essa mãe, disseram para seu pai, para desistir do filho. Falaram para você: desiste do seu filho. Não tem jeito mais para ele. Ele está nas drogas. Ele é um traficante, ele é um assaltante. Disseram para você: a sua filha é lésbica, seu filho é um homossexual. Não tem jeito mais. Uma causa irreparável. Disseram isso para você. E Jesus falou: eu não te condeno, vai-te, não peques mais. Jesus falou: se o Filho vos libertar, vamos ler aqui, 8:32. Olha aqui. Ó. Versículo 36. São João capítulo 8, verso 36, que diz assim, ó: se, pois, o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de quê? Livre de uma escravidão. Você peca inconsciente. O seu inimigo é invisível. Ele é o responsável de escravizar você. Você não fuma porque você quer. Você não bebe porque você quer. Você não mata porque você quer. Você não pratica feminicídio porque você quer. Você não estupra porque você quer. Você não é um homossexual porque você quer. Você não é lésbica porque você quer. Você não é um idólatra porque você quer. Você apenas é manipulado, é escravizado. Você está no cativeiro. Só quem pode tirar você desse cativeiro é Jesus Cristo. Seu Filho, se Ele vos libertar, Jesus libertou aquela mulher. Vai-te, não peques mais. Acabou. Daqui para frente é vida nova. Aquela história, aquela história ruim, aquele passado, né? Que fere a sua moral, que fere seus princípios. Acabou. Quando você aceita Jesus, Deus escreve uma nova história. 1 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá? 2 Coríntios. Olha o que o Espírito Santo está nos dando aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está com Cristo, com Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, vida velha, atitude velha, aquele pecado que você era escravizado lá atrás. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo, novidade de vida. Vida transformada. Jesus transforma. Jesus muda. Depende de você. Depende de você. Aquela mulher estava sendo acusada de um adultério, pecado consumado. E o sistema religioso
estava aplicando a lei de Moisés. Vamos lá? Levítico, capítulo 20, versículo 10. Terceiro livro do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico fala de leis. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vamos lá. Também, olha só, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Também um homem, olha só, que adulterar com a mulher de outro, quer dizer, com a mulher casada, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Está falando do homem e da mulher. Então, o homem e a mulher tinham que ser apedrejados. Então, o sinédrio julgavam e sentenciavam. Vamos lá. Números, capítulo de número... Vamos ler, Deuteronômio 22, verso 22. Deuteronômio 22, verso 22. Deuteronômio 22, versículo 22. É um estudo da palavra. Ó. Porém, olha aqui. É 22, verso 22. Está errado aqui. É aqui, 22. Quando, olha só, quando um homem for achado, ou seja, for fragado, ó, 22. Quando um homem for fragado ou pego num ato de adultério, deitado com mulher casada, com marido, então os dois, olha só, os dois morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Olha a lei aqui. O homem que for achado deitado com a mulher casada, os dois morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Olha o que era a lei. Vamos lá, Números. Número, quarto livro. Capítulo 5. Números. Capítulo 5. Número, capítulo 5. Olha aqui. Números, capítulo 5. Vamos ver aqui direitinho, para trazer certinho para você entender a palavra de Deus. Vamos lá na referência, Números, capítulo 5. Aqui, número 5. Vamos ver aqui. Número 5. Número 5. É 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial a todo leproso e todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto, desde o homem... Vamos lá. Aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize: quando a mulher de alguém... Olha só. Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto, ou seja, esconder o pecado aos olhos do seu marido, e ela o tiver escondido o pecado,
havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, o espírito de ciúme vier sobre ele, sobre o marido, e de sua mulher tiver ciúme, desconfiança, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, então aquele varão, aquele homem, trará a sua mulher perante o sumo sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, uma décima de ênfase de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjar de ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade de memória. E o sacerdote fará chegar e o porá perante a face do Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água, colocará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante Deus e descobrirá a cabeça da mulher, ou seja, rapar a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjar, que é a oferta de manjar do ciúme, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo maldição, estará na mão do sumo sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia dessas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido, te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração de maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-se o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, a barriga, fazendo-se o Senhor, e esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas, para te fazer inchar a barriga e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá esta mesma maldição no livro, e com água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjar do ciúme da mão da mulher, e moverá a oferta de manjar perante o Senhor, e a oferta sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de oferta de manjar da oferta de memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber água, beber aquela mulher, será que, se ela se estiver contaminado, e contra seu marido estiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminada, então está dizendo o seguinte: a mulher estava no pecado oculto, escondeu ali uma traição. O espírito do ciúme apoderou-se do marido, então vai diante do sacerdote. Então o sacerdote fazia aqueles preparativos e fazia a mulher fazer juramento, o amém, confirmação. Se a barriga dela inchasse e desse algum problema amaldiçoante, aquela mulher estava revelando que ela estava no pecado escondido. Ela prevaricou contra o seu marido. Ela praticou um ato de adultério. Então, no final, aquela mulher seria apedrejada. Na lei de Moisés era assim. Existe o ato consumado, o flagrante, e o pecado oculto, escondido. A mulher escondia uma traição, aí Deus revelava através do espírito do ciúme. Aí o marido, com o espírito do ciúme, procurava o sacerdote e falava que não estava bem, que estava olhando para a mulher e estava desconfiado da mulher.
Então levava a mulher perante o sumo sacerdote e eles faziam que Deus orientou o sacerdote. Estava a água e amarga. Se inchasse a barriga dela e as partes íntimas, aquela mulher estava num ato de adultério. E aquela mulher seria apedrejada. Então Jesus falou: mulher, vai-te, não peques mais. Ali era um fato consumado. Aquela mulher realmente foi pega num ato de adultério. Só que Jesus perdoou. A lei era pesada. A lei matava mesmo. Mas quando veio a graça de Deus, é uma oportunidade para mim e você se converter ao Evangelho. Como é que é o sinal que você mudou, que Deus entrou na sua vida? Quando você agora era um pecador praticante e hoje você é um pecador arrependido. É a palavra: vai-te e não peques mais. Tá bom? O sinédrio, o diabo te coloca no sinédrio para apontar o dedo, te condenar e jogar pedra em você. Jesus não. Jesus, a palavra de Jesus é: eu vim para perdoar. E Jesus falou: mulher, ninguém te condenou. Cadê os teus acusadores? Ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vai-te, não peques mais. Esta palavra. Perdão de Deus, ele é importante. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Jesus transformar a sua vida, tá bom? E fique com essa palavra. Você que está sendo acusado, confessa seus pecados. Fala para Jesus. Conversa com Deus. Fala com Deus. Senhor, minha fraqueza. Não consigo largar o pecado. Não consigo largar adultério. Não consigo largar a fornicação. Entra no seu quarto, fala com Deus. Deus vai te dar força. Vai-te, não peques mais. O Espírito Santo vai te ajudar. Com certeza. Um abraço. Fica com Deus. E um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço. Fica com Deus. Amém.